noite, meus irmãos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 3 da primeira parte. Pergunta 59. Considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. Na verdade, não se trata tanto de uma pergunta, mas uma explicação, uma explanação que Kardec faz a respeito do que a ciência e a Bíblia vêm falar acerca da criação do homem e do planeta Terra. Se a gente for levar em consideração, a Bíblia ela foi escrita há milhões de anos. Então, com certeza, a ação humana, ela, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a época que ela foi escrita. Então, todos os povos, todas as situações, todos os anos, né, que se passaram, trouxe um grau de conhecimento que nos faz usar o bom senso para interpretar o que a Bíblia nos fala, né? Porque o homem, ele colocou tudo aquilo de acordo com o seu grau de conhecimento da época, onde não existia tecnologia, onde muitas vezes ele se utilizava de figuras de linguagem para representar o tempo, né? Então, se a gente for analisar, Moisés, quando ele ditou as regras do Antigo Testamento, né? Aquele povo ainda era um povo bárbaro, que tinha necessidade daquele entendimento que Moisés passou, que foi necessário para que aquelas pessoas tivessem um certo devotamento a Deus, entender a criação do universo, né? Então, a linguagem bíblica ela é cheia de símbolos, e os espíritos superiores tinham a necessidade de passar essa mensagem para que Moisés pudesse dar o primeiro passo na evolução humana. Então, todos nós hoje temos que usar do bom senso, né? A palavra é essa, bom senso, e saber que esse processo evolutivo da humanidade deve passar por análises, né? Representação das figuras de linguagem presentes na Bíblia, porque muitas vezes nos parecem contraditórias, mas eram necessárias para o nosso entendimento, assim como Jesus veio explanar muita coisa por meio de parábolas, né? A própria ciência nos dá uma visão da paciente mutação das coisas. Se nós formos analisar, por exemplo, a criação do diamante, ele vem do carvão. E não tem como acelerar essa lapidação do diamante. É necessário tempo, é necessário os anos passarem para que ele seja lapidado. Então, nada é feito com violência, nada é feito de forma abrupta, né? Nós precisamos respeitar esse processo. E a humanidade e o planeta Terra passam por esse processo o tempo todo, né? E como já falamos, Jesus ele não veio para destruir a lei de Moisés, ele veio para cumpri-la, de certa forma, fazer um cumprimento. Assim como hoje em dia, nós vamos fazer uma análise para trazer para o nosso tempo e interpretar a Bíblia de acordo com o que nós já descobrimos, né? De acordo com aquilo que nós já estudamos. E, por exemplo, vamos colocar aqui uma coisa que tem nessa parte, falando sobre a criação da Terra. Na Bíblia, vem falando que a Terra, ela foi criada em 6 dias, né? Só que o que nós temos que tirar dessa parte? Que 6 dias seria um período, né? Na verdade, foi colocado como uma figura, como um símbolo. Porque a gente sabe que a Terra, ela para passar por cada processo, assim como a gente falou do diamante, leva milhões e milhões de anos, né? Então, com esse processo, o período de 6 dias na Bíblia, utilizando o nosso bom senso e o nosso conhecimento humano hoje, a gente sabe que esses 6 dias representam milhões e milhões de anos, na verdade, né? E a ciência, ela não vem contradizer isso, ela só veio, através da tecnologia, né, demonstrar essa verdade. E não diminui toda a criação divina, não é contrária à criação divina, faz parte desse processo evolutivo, né? Porque a ciência, através da geologia, dos achados dos fósseis, pôde comprovar que a existência da Terra e da humanidade datam de milhões de anos, né? Então, nós temos que levar esses 6 dias como período. E assim como nós também podemos visualizar o dilúvio, que é colocado também nessa pergunta, na verdade, né? Nessa explanação. O dilúvio, se a gente for parar um pouquinho para pensar, ele aconteceu num local determinado e isolado. E para aquelas pessoas que não tinham tecnologia, nem conhecimento de mundo, do tamanho do planeta, o que acontece? Elas acreditavam que aquele dilúvio que aconteceu naquele local é como se ele tivesse acontecido no mundo inteiro. Só que foi um acontecimento local, né? E que caracterizou um grande cataclisma, né? Considerado um grande cataclisma geológico.
Na verdade, aquela figura de Noé não é que sobrou somente Noé na terra, é que naquele local onde foi construída a arca, aquela família de Noé sobreviveu. Então, os homens da época, ao escrever aquilo ali, acreditaram realmente que somente eles sobreviveram. Então, é o momento que a gente usa o bom senso, né? Eles não tinham essa visão de mundo, de planeta como nós temos. Do dilúvio, né, que a gente comentou agora, e vem trazer também a figura de Adão, porque a figura de Adão, na verdade, ela é uma alegoria para representar toda uma raça existente na época. Porque se nós formos analisar, todos nós somos muito diferentes, temos tipos diferentes de pessoas, né? Viemos de partes diferentes do globo terrestre. Então, a raça adâmica é uma representação do que ainda o homem foi criado, parte do homem foi criado, né? Porque o homem, ele data aí, como a ciência coloca, de milhões e milhões de anos. E nós vamos perceber que nós temos pessoas muito diferentes, raças muito diferentes, o que possibilita comprovar que a origem humana parte de diversas partes do globo. E tudo isso se modifica e evolui com o tempo, né? Cada lugar, ele tem a sua evolução, cada homem tem a sua evolução, tanto física como intelectual também. A gente pode perceber isso, né? E isso não vem contradizer a Bíblia, ela vem ser complementar o que a Bíblia nos traz, de acordo com o conhecimento da época. E se a gente for pensar nisso tudo, né, no que a gente colocou aqui agora, sobre questão de datas que foi criado, que muitas vezes as pessoas, na Bíblia está errado. O que a gente tem que pensar? Que nós não devemos nos preocupar com datas de criação, né, com o dia que foi criado, o período que a raça originou no planeta Terra. Nós não podemos ser tão radicais, porque a gente sabe que aqueles homens que escreveram a Bíblia, que traduziram, na verdade, eles utilizaram as ferramentas que tinham na época, que a gente não deve tomar ao pé da letra e ser tão radical, pois as ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem caminhando com a ciência, pois tudo obedece ao cumprimento divino. Como já havia estabelecido Deus em suas leis, tudo segue a evolução. Na obra de Deus, tudo caminha rumo à evolução. Basta que tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. E, se tratando do que estamos vivendo hoje, do quantidade de tecnologia, quantidade de conhecimento que nós temos sempre que pesar na balança da razão, do bom senso e da fé. Porque se nós tivermos um pouquinho de discernimento, nós vamos perceber que ciência e religião, elas andam lado a lado. E quanto mais o tempo passa, mais percebemos isso. Então, que saibamos ser nossos próprios educadores, né? Ir atrás das mensagens e entender esse universo tão grandioso, né? Na parte intelectual, moral, na parte espiritual e do amor, principalmente do amor. Saibamos ver com os olhos do amor tudo isso. Né? Espero que tenha ficado claro, que todos possam, né, ter apreciado esse estudo. Não deixem de ler o Livro dos Espíritos, onde Kardec explica minuciosamente sobre essa questão, para que nós tenhamos um entendimento de que ciência e religião, elas andam juntas, né? E para quem tiver mais interesse, na Gênese, nós temos um capítulo 4, ele fala sobre o papel da ciência na Gênese, na criação do mundo. Então, a ciência, ela tem todo um papel nessa criação do mundo, porque ela vem nos descortinar também para uma realidade, porque Deus colocou tudo isso para que nós pudéssemos obter o conhecimento, ir atrás através do nosso livre-arbítrio, né? Então, gente, que possamos ser criadores desse pensamento e dessa nossa própria evolução, assim como Deus nos deixou esse planeta maravilhoso para que nós pudéssemos fazer isso. Então, fiquem todos com Deus. Obrigada pela oportunidade. A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem
é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência, não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida, de onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida.